Glória a Deus. Amém. 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 Animado para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Eu estou bem animado para estar trazendo aos irmãos essa mensagem. É sempre algo. Já tem alguns domingos que eu não prego, né? E aí o coração fica fervendo, né? Para estar falando. E o Senhor vem trabalhando essa mensagem no meu coração já há algum tempo. E eu queria compartilhar com os irmãos. Acho que é uma mensagem fundamental para a nossa geração. É uma mensagem profundamente necessária para os nossos dias e espero que seja abençoador para você. Amém? Amém? Você fala amém daí, você me abençoa e eu te abençoo e nós juntos saímos abençoados pelo Senhor. Amém? Queridos, eu preciso trazer uma introdução para os irmãos, e geralmente nessa introdução a gente acaba chovendo no molhado, né? Não traz muita novidade, mas é importante relembrarmos, né? Relembrarmos que Deus trabalha por estações. Deus trabalha de tempos em tempos, de temporadas em temporadas. Deus trabalha e de tempo em tempo Deus muda as estações. Fala para o irmão que está do teu lado aí, Deus muda as estações. E isso é importante perceber, né? Por quê? Porque isso nos ajuda a ajustar as expectativas. E também nos ajuda a evitar frustrações, entender as estações, entender os tempos. E Salomão, em Eclesiastes, o capítulo 3, o versículo 1, Salomão observando a natureza, observando a vida, ele entendeu que Deus trabalha em estações. Ele fala assim, ó: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E ele vai continuar o texto dizendo que tem tempo de plantar, tempo de colher e por assim vai. Há tempos, há temporadas, há estações para cada ocasião, para cada coisa na vida. Daniel, dois sábios, né? Daniel também percebeu isso. No texto de Daniel, capítulo 2, versículo 21, Daniel diz assim: ele, né, se referindo a Deus, ele muda as épocas e as estações. Deus muda as épocas e as estações. E a gente entende isso muito bem, né? Nas estações climáticas, né? Hoje nós estamos no outono, sim ou não? Né? Mas antes era verão. E a gente precisa se preparar para o inverno, porque hoje fez frio aqui, fala a verdade. Né? Hoje fez frio. Né? As estações. E entender isso nos ajuda a perceber, a evitar transtornos. Domingo passado eu estive fora, né? E eu fui dar uma passeada e eu fui para a praia. Daí você faz assim, fui pra praia, né? E eu vou para a mesma praia há 20 anos, para a mesma praia, para o mesmo lugar, né? O garçom lá da barraca me conhece de nome, é crente, inclusive, né? E em janeiro eu estive lá. E nessa mesma praia, nesse mesmo lugar. E eu entrei, a água estava quente, irmão, que delícia. E eu entrei com tudo, parecia uma criança. Né? Entrei lá no meio, água quente. Eu sou friorento, né? E eu gosto de chuveiro escaldante, né? Mas em janeiro estava uma delícia. E agora eu fui, agora em maio, né? Eu fui. E eu entrei meio animadinho, mas amado, da hora que a água passou do tornozelo, aquele negócio estava tão congelante que até estava amortecendo, ficou assim pinicando, sabe quando fica formigando? Eu falei assim, você tá louco, voltei. Eu tinha colocado um plástico no banco do carro, porque né, o pessoal vai, se molha, depois senta, molha o banco do carro. Acontece isso com você? Pois é, comigo não acontece mais. Eu coloco um plástico no banco, tirei os plásticos, ninguém quis entrar. Agora me explica, é o mesmo mar, é o mesmo lugar, é o mesmo tudo. Eu também sou o mesmo. Por que em janeiro estava bom e agora está ruim? Porque mudou a estação. Antes era verão, agora é outono. E se voltar daqui uns dias lá, aí não vai dar nem para ir nem para areia, porque vai estar muito frio. Então, queridos, entendemos isso com facilidade nas questões naturais, mas nós precisamos entender também nas questões espirituais. Amém? Amém? Porque Deus muda as estações, Deus muda as temporadas. E nós precisamos discernir o que Deus está fazendo e entendermos como Ele está fazendo. Amém? Fala assim, fala comigo assim, ó, discernir o que? O que
Deus está fazendo. Nós precisamos discernir o que Deus está fazendo e entender como, entender os processos, como Deus está agindo nessa nova temporada. Nós precisamos entender. Nós não podemos ficar achando, irmãos, que Deus vai nos usar do mesmo jeito a vida toda. Não, Deus muda as estações. Em Deus não há mesmice. Deus não vai, fala para o irmão que está ao teu lado, sacode ele aí, né? Deus não vai te usar do mesmo jeito a vida toda. Um dia desses ele muda a estação, um dia desses ele muda. E nós precisamos perceber esta novidade de Deus. Nós precisamos perceber essa novidade de Deus. E aí cabe uma pergunta, irmãos. É assim que nasce as pregações que Deus me dá, de perguntas, que eu vou conversando com Deus. Mas tá bom, eu sei que muda as estações, uma hora dessa muda. Uma hora dessa muda a forma com que o Senhor quer trabalhar com a minha vida. Mas como é que eu vou ficar sabendo? Como é que vai ser? Como é que o Senhor vai me falar? Como é que eu vou saber que a estação mudou? Porque a climática, o calendário avisa. Não é? O celular fala, né, bem-vindo à nova estação. Mas e as estações espirituais, como é que a gente vai perceber? Então, nós temos uma boa referência, que é a relação do pai com o filho. Nós temos uma boa referência, que é a relação de Cristo Jesus com o Pai. Ele nos ensina a perceber as estações, a perceber como entender, quando muda as coisas. O texto de João, o capítulo 5, o versículo 19, nos mostra essa relação de Jesus com o Pai e nos traz um ensino muito precioso. Acompanhe comigo. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. O que Jesus está dizendo para nós é que ele está de olho no Pai. Ele está com o foco no Pai. Jesus manteve-se atento aos movimentos do Pai. O filho só faz o que vê o pai fazendo. Se o pai interromper uma estação, o filho fala, opa, mudou. E o filho vai fazer aquilo agora, aquilo de novo que o pai está fazendo. E isso, manter o nosso foco no Pai, nos coloca sincronizado com a agenda de Deus. Amém? Então, o filho só faz o que vê o pai fazendo. Fala para o irmão que está do teu lado aí, foco no Pai, foco no Pai, foco no Pai. Porque quando nós estamos focados no Pai, queridos, isso nos mantém alinhados com a agenda do céu. Isso nos mantém alinhados com a agenda do céu. Nós vamos ser cooperadores daquilo que Deus está fazendo. E aí é fácil. Porque eu vou estar fazendo o mesmo que Deus está fazendo nessa geração. Eu vou estar fazendo aquilo que Deus está fazendo nesta igreja. E isso nos faz eficientes, isso nos faz eficazes, isso nos alegra. Isso, fazer o que Deus está fazendo é leve, mesmo quando a tarefa é pesada. Parece contraditório, mas é assim, mesmo a tarefa sendo pesada, quando eu faço o que Deus está fazendo, eu conto com uma graça de Deus, e ela se torna leve. A gente faz com tranquilidade. As pessoas de fora olham e falam assim, nossa, não é pesado para você? Eles dizem, não, mas como não? Mas não é. Sabe por quê? Porque quando fazemos aquilo que Deus está fazendo, a gente conta com uma graça. A gente conta com algo que vem do céu, a gente conta com algo celestial, e a gente faz com leveza, com alegria, com tranquilidade. Amém? Amém. Quando nascem os nossos problemas? Os problemas surgem, começam, quando tiramos o foco do Pai. E eu preciso dizer para os irmãos que não faltam situações, não faltam sentimentos ruins, não faltam ideias e atrações e distrações que querem nos tirar, nos roubar do Pai. Não faltam. Eu posso até um dia desse fazer uma pregação. 10 coisas que nos tiram o foco do Pai, nos roubam do Pai. Não faltam. Mas é aí que nascem os nossos problemas. É aí que começamos a ficar fora de sintonia. É quando nós perdemos o foco no Pai.
E sabe o que acontece? Perde o foco do pai e a rotina continua. A gente continua fazendo o que estava fazendo, a gente continua ocupado e a gente continua num ativismo, só que não mais fazendo o que Deus está fazendo. Agora é uma carreira solo. Agora é um projeto pessoal. E a gente continua fazendo aquilo que a gente acha que deve fazer. E não aquilo que o pai está fazendo. Fala aí, misericórdia. Então, é uma carreira solo. A gente começa com as nossas invencionices. E a gente continua fazendo. Só que não tem a graça. Porque mudou a estação. E a gente não percebeu, porque o nosso foco não estava mais no pai. Então, amados, preste atenção. Por melhor que sejam, por melhor que sejam as nossas ações, por melhores que sejam as nossas ações, por mais nobres que sejam, e talvez você seja muito bem sucedido nisso, e tenha um reconhecimento e aplaudido por isso, mas se essas coisas não estão no plano de Deus para as nossas vidas, elas não valem de nada. São coisas boas, geram sucesso, geram reconhecimento, mas se não estão no plano de Deus, se não é o que Deus está fazendo, se não é aquilo que Deus requer das nossas vidas, não vale nada. Fala comigo assim, não conta, não conta, não conta, não conta, é palha, não se sustenta diante de Deus, queima, é palha, não se sustenta, não conta, não serve para nada. Então, no dia do ajuste de contas, as nossas obras passarão pelo fogo. E tem um texto de 1 Coríntios 3,13 que diz exatamente isso. Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Você vê que o dia está com a letra maiúscula. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Vai ter que passar pelo fogo, irmão. E se é palha, só faz foguinho. Só faz fumaça. Só produz cinza. Então, no dia do ajuste, muitos poderão dizer assim: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui muito bem sucedido nisso, eu fui muito bem sucedido naquilo, eu fui reconhecido por isso e por aquilo outro. E Deus vai olhar para o cara e vai dizer o seguinte: isso não vale nada, não conta. Não vale nada. Isso é você se dedicando e realizando o seu próprio projeto. Isso é você envolvido na sua própria vontade. O que conta mesmo, e é o que eu quero saber, é o quanto você se dedicou e se empenhou em realizar a minha vontade. O que conta mesmo é o que você fez, se você fez o que eu estava fazendo, se você fez aquilo que eu estava requerendo naquele tempo e naquela estação. Isso é o que vale. Isto é o que vale. Então, queridos, porque o que Deus faz, isso permanece. Mas o que eu faço, por mais nobre que seja, por mais bacana que você ache que é, e você fala uau, uau, pastor é uau, por mais que seja uau, se não é o que Deus está fazendo, é palha. Fala comigo, não conta, não conta, não conta, não prevalece, não permanece, é palha, é fumaça, só produz vento. O texto de Eclesiastes 3,14, Salomão percebeu essas coisas todas. E ele fala assim: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. O que Deus faz permanecerá para sempre. Então, eu fazendo o que Deus está fazendo, eu sendo um cooperador daquilo que Deus está fazendo, me faz participar disso que está sendo construído para sempre. A isto nada se pode acrescentar, e disto, daquilo que Deus está fazendo, nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam, o temam. O temor do Senhor, queridos, nos coloca em sincronia com a agenda do céu. Observar o que Deus está fazendo nos coloca sincronizados com a agenda do céu. Amém? Você está aqui comigo ainda? Amém? Queridos, muitas vezes nós estamos cansados e atarefados em razão
dos muitos projetos nossos. É gente que se... E a gente fica, oh, Jesus, oh, Deus, eu tô cansado. Deus fala assim, cara, eu não tenho o que fazer, isso aí é carga sua. Você que inventou isso aí. Desculpa, é problema seu, resolve aí. Entende? Então, muitas vezes nós estamos atarefados com coisas que nunca foram da vontade de Deus, nunca foram plano de Deus. Sabe por quê? Porque a gente perdeu o foco. Perdeu o foco do Pai. E aí e quando perde o foco no Pai, começa os delírios, começa as invencionices. E a gente se cansa. E a gente não suporta. E a gente se afadiga. Então, há um risco tremendo em não discernir o tempo de Deus. Fala comigo assim, há um risco enorme em não discernir o tempo de Deus. O perigo de não discernir o tempo de Deus. O primeiro deles eu já te disse. O primeiro risco é gastar tempo, gastar vida, gastar a nossa vida, gastar a nossa energia, gastar o nosso emocional, gastar a vida, né? E às vezes muito bem intencionado, mas está gastando a vida naquilo que não importa, naquilo que não conta. Esse é o primeiro, é o primeiro perigo, é o primeiro prejuízo. E o segundo que eu quero mostrar para os irmãos, Lucas, o capítulo 12, dos 54 ao 56, mostra esse risco de estar desconectado, né, do tempo, da estação de Deus. Jesus está diante do seu público, está diante das pessoas, né, dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, oh, fala aí, oh. O pessoal no interior faz muito isso. Vai chover, não é? Vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu. O que Jesus está dizendo é, vocês sabem interpretar a meteorologia, os sinais naturais. Como não sabem interpretar o tempo presente? O que Jesus está indignado, dizendo o seguinte: vocês conseguem entender os sinais da natureza, mas como vocês não percebem o tempo espiritual que vocês estão vivendo? Vocês estão conectados nas coisas naturais, mas estão completamente insensíveis, desconectados das coisas espirituais. E eu quero só te recordar que esse povo estava diante de Cristo Jesus, o enviado de Deus, o Messias, o Rei dos Reis, e não conseguiam perceber que Jesus era a resposta de Deus à humanidade. Não perceberam. Estavam vivendo o tempo da revelação do Messias e não receberam, não perceberam. Então, queridos, nós precisamos ler esses textos, essas passagens, e trazer para a nossa realidade. Não ache que você é melhor do que esses aqui que estavam ouvindo Jesus. Não fique se achando. Aliás, quando a gente começa a se achar, é aí que começam os problemas. Então, esta geração deixa um recado muito forte a mim e a você. Aqui tem um alerta muito forte para nós. O alerta é o seguinte: nós podemos frequentar bons ambientes espirituais, nós podemos frequentar boas igrejas, nós podemos ouvir boas pregações, nós podemos participar de bons cultos, podemos viver uma rotina cristã, e mesmo assim não estar percebendo o que Deus está fazendo. Nós podemos estar envolvidos em muita coisa, e mesmo assim desconectados do que o Pai está fazendo. Fala aí, misericórdia. Misericórdia. Queridos, na minha visão, e aí, como eu disse aos irmãos, isso aqui ainda é um rascunho daquilo que Deus tem nos revelado. Muita coisa o Senhor vai acrescentar a esta ideia, mas eu tenho como uma das maiores tragédias espirituais é estar fisicamente presente numa estação espiritual, de renovo de Deus, de avivamento. Fisicamente está presente, mas espiritualmente está desconectado do que Deus está fazendo. Então, está vivendo num tempo de revelação, num tempo de glória, mas está só fisicamente. Não está conectado espiritualmente àquilo que Deus está fazendo.
Ele não está vendo o que Deus está fazendo. Ele está de olho só nas circunstâncias. Essa é a maior tragédia espiritual. Estar vivendo um tempo de glória e não saber que o Senhor está sendo manifesto. Então, isso é triste. O texto que lemos há pouco, Jesus está falando: vocês percebem os sinais da natureza, mas não percebem o que Deus está fazendo. Vocês não percebem que o Messias está entre vocês. E o texto de Lucas 13:34 piora e mostra essa tragédia para nós. O texto de Lucas 13, o versículo 34, diz assim, ó. Isso é uma fala de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, você que faz o quê? Que mata e apedreja os que são enviados. Está desconectados. Foram enviados por Deus, mas mata e apedreja. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês o quê? Não quiseram. Estavam vivendo num tempo, numa visitação, numa estação de glória. Mas não perceberam, rejeitaram, não quiseram, perseguiram. Perseguiram, rejeitaram e não quiseram. Fala aí, misericórdia. Essa é uma tragédia. Essa é a tragédia. Essa é a maior tragédia que a gente pode viver. Não discernir o tempo, não discernir o que Deus está fazendo. Se torna um crítico daquilo que Deus está fazendo, rejeita e por fim persegue. Então, isso parece grosseiro demais. E às vezes, né, de novo, a gente lê esses textos e fala assim: nossa, mas que situação, que povo duro, que povo difícil. Irmão, eu preciso dizer que isso não está distante de nós. Não pense que isso está distante de nós. Às vezes eu leio esse texto e falo assim, né, lá no meu íntimo, isso a gente não revela, mas, né, ninguém está ouvindo. A gente fala assim: eu não corro risco de errar desse jeito. Queridos, a verdade é que nós corremos sim, esse risco. Nós corremos sim um risco de não discernir o que Deus está fazendo. E quando não tem esse discernimento, perdeu o foco no Pai, a gente perde o discernimento, a gente corre o risco de ser crítico, a gente pode correr o risco de criticar aquilo que Deus está fazendo, a gente corre o risco de rejeitar o que Deus está fazendo, e pior do que isso, perseguir. Apesar de eu não ser tão velho, e aí é uma hora que você fala assim: amém, nós concordamos com isso, pastor, né? Você é jovem, né? Eu já vivi o bastante, queridos, e talvez você também, né? Para perceber que isso acontece nos nossos dias e acontece dentro das nossas igrejas, às vezes dentro das nossas famílias, com mais frequência do que se pode imaginar. A história diz assim, que guarde isso com você. A história diz assim, que todo revolucionário tem dificuldade de aceitar uma nova revolução. Ele fez uma grande revolução, ele se levantou com grande ousadia e fez uma grande revolução, mas ele não aceita uma nova revolução. Ele não aceita uma nova transformação. A história diz isso. E eu queria trazer alguns relatos aqui para os irmãos. Boa parte disso, temos uma testemunha viva, que é a minha mãe, que viveu ao lado do meu pai. E meu pai foi um revolucionário. Alguém que foi muito usado por Deus na igreja, mas quando jovem, ele fez parte de uma grande revolução. Ele trouxe a guitarra para o culto de adoração ao Senhor. E isso pode parecer assim pouco, mas no tempo a igreja só usava órgão ou piano. E em cultos, reuniões menores, violão acústico. Mas ele foi aquele que fez parte, não é, um dos tantos revolucionários que trouxeram e entenderam que a guitarra servia para adorar o Senhor, não é? E em razão disso, foram incompreendidos, foram criticados, perseguidos, rejeitados, mas o fato é que o tempo se passou e hoje nós aceitamos com naturalidade uma guitarra adorando o Senhor, amém? Amém? Não é novidade, mas lá para trás foi difícil, lá para trás foi difícil.
A guitarra foi um escândalo. Fala comigo assim, um escândalo. Um escândalo. E se diziam o seguinte: o rock americano, satânico, está invadindo a igreja. Porque a guitarra era um instrumento principal do rock americano. No cenário nacional, quem estava tocando guitarra era o Gilberto Gil, nas músicas MPB, também, né? Então, meu irmão, foi um escândalo para a igreja. O mundo agora veio com tudo para cima da igreja. Entende? Uma revolução. E ele participou disso. E os anos se passaram, e agora ele é pastor, e ele está agora diante da igreja dele, e agora vem uma nova revolução. Quem está na porta da igreja querendo participar do culto e adoração ao Senhor? Adivinha? A bateria. A bateria. A bateria. E as músicas animadas, porque não dá para tocar música desanimada com bateria, né? Até dá, mas não. Ela queria entrar tocando pesado, não é? E aí agora o meu pai estava experimentando uma nova revolução. E a bateria queria participar do culto e adoração ao Senhor. E como é que o meu pai reagiu? Faz assim. Nós temos uma dificuldade, queridos, de entender o que Deus está fazendo no decorrer dos tempos. E quando chegou o ministério de dança para a igreja do meu pai, as irmãs, os irmãos e todo mundo queria adorar o Senhor com expressão, com glorificar o Senhor com intensidade. Não, nós somos animados, pastor, e a gente quer se expressar bem animado na presença do Senhor. Como é que meu pai reagiu? E quando veio o mover da adoração, que o ministro de adoração, se entendeu que o ministro de adoração não é essa figura central, o centro da adoração é Cristo, e alguns ministros como eu, de vez em quando, viravam as costas para a igreja para adorar o Senhor, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor, não precisa ficar olhando para mim. E meu pai falou assim, nossa, que falta de respeito com a congregação, virou as costas para a congregação. Nós temos uma dificuldade, irmãos. Nós temos uma dificuldade de perceber, de discernir o que e como Deus está fazendo. E repare que eu estou falando de coisas muito simples, coisas pequenas, mas é o que basta para nos tornarmos, se não nos cuidarmos, nós nos tornamos críticos e começamos a perseguir e a rejeitar e a perseguir aquilo que Deus está fazendo. O que hoje é muito natural para nós, foi uma revolução aí para trás. Mas Deus continua mudando os tempos e as estações. E como eu e você vamos reagir? Como eu e você vamos reagir? Nós precisamos estar com os olhos fitados no autor e consumador da nossa fé. Amém? Entender, discernir o que e como Deus está fazendo, a novidade nos nossos dias. Entender o que Deus está fazendo, não o que outros estão fazendo, não uma invencionice da nossa cabeça. Eu convivi também, tive o privilégio também de morar com meu avô também pastor, outro revolucionário. Meu avô frequentava uma igreja que tinha o costume de cumprimentar os irmãos. Vou descer aqui, vou cumprimentar. Boa noite, paz. Boa noite. Esqueceu da paz. Paz. Fala comigo, tá tudo certo? Tá tudo certo. Essa é a cultura dessa comunidade. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Acontece que meu avô passou por um avivamento, um derramar do Espírito sobre a vida dele. E ele foi tocado profundamente pelo Senhor. E agora ele não cumprimentava mais as pessoas com boa noite, paz. Ele agora cumprimentava as pessoas, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Amém. E tá tudo certo. É isso. Recebeu. Agora vivendo numa outra comunidade. Entende? Acontece, queridos, que um dia desses ele está num culto de jovens e de repente passa alguém para frente e falou assim: "E aí, galera?" E a galera: "Uau!" O meu avô ficou escandalizado. Ficou escandalizado. E eu estava nessa fase de me preparando, eu estava prestando vestibular, então eu estudava na casa dele, ele morava em São Paulo, e eu estava morando com ele, e eu estudava numa áreazinha, e ele também estudava Bíblia lá do meu lado, né? E a gente, um incentivava o outro no estudo. E eu lembro dele pegar o dicionário Aurélio,
dessa grossura, assim. E ele foi procurar lá no dicionário o que que era galera. E ele falou assim para mim, o que que é galera? Eu falei assim, vô, é um cumprimento aí que o pessoal jovem faz, né? Ele fala assim, a ideia é o seguinte, vô, e aí, como é moçada, e aí, pessoal, né? A ideia é essa, tá tudo bem com vocês, pessoal? É isso. E ele falou assim, nunca foi isso. O dicionário diz que galera é pequeno barco velho. E é isso mesmo. Vai olhar lá, é pequeno barco velho. Não faz o mínimo sentido eu cumprimentar alguém. Aquele que era boa noite, paz. E depois, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Né? Não faz o mínimo sentido eu dizer para alguém, e aí, barco, pequeno barco velho. Entende, queridos? Viu? São coisas pequenas, talvez picuinhas, mas é o que basta para nos tornarmos críticos, para rejeitarmos e para perseguirmos, botar para fora. Se não tivermos o foco muito claro no autor e consumador da nossa fé. Se não tivermos o foco, meu irmão, é o que basta. Nós precisamos nos apegar ao Espírito Santo. Amém? Amém? É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que que nos mantém atualizados. É o Espírito Santo que nos mantém atualizado na agenda e nos moveres de Deus. É o Espírito Santo que nos mostra o que o Pai está fazendo. É o Espírito Santo que nos revela o que o Pai está fazendo. Então, o Espírito Santo não é apenas um consolador. Essa pessoa, o consolador enviado. O Espírito Santo não apenas nos capacita com poder, ele também consola, ele também capacita com poder, mas ele nos guia a toda a verdade, ele nos aponta para o Pai, ele nos guia ao Pai. E o Espírito Santo é quem nos revela o que Deus está fazendo nos nossos dias, porque eu e você temos uma tendência danada a continuar na estação passada e se desconectar. O texto de Isaías 43, o versículo 18 e parte do versículo 19 diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não percebem? Viu? Deixa eu dizer algo para você. Se você não cultivar uma intimidade com o Espírito Santo, você não vai perceber o novo de Deus. Se você não cultivar uma intimidade com o Espírito Santo, você corre o risco, eu corro o risco, nós corremos o risco de nos tornar críticos, rejeitarmos e pior, perseguirmos aquilo que Deus está fazendo. E Deus adora, queridos, trazer novidades. E algo novo e novo de verdade. Fique imaginando você, os moveres, os grandes moveres de Deus. Eu dei exemplos de coisinhas banais. Os grandes moveres de Deus que veio contestar toda a tradição. Os grandes moveres de Deus que veio contestar a teologia correta de muitos. E Deus veio se revelar algo novo. Esse negócio é chocante. E nós precisamos estar conectados ao Espírito Santo, porque Ele nos mostra o que o Pai está fazendo. Amém? Se você não quer virar um museu de crente, você precisa estar atualizado. Você quer se manter atualizado. Você quer estar atento à agenda do céu. Você precisa cultivar essa relação íntima e pessoal com o Espírito Santo. Amém? Amém. Do contrário, meu irmão, a gente fica obsoleto e ultrapassado. Do contrário, a gente fica só contando história do passado. A gente vive um saudosismo e não tem novidade. Não tem novidade, não tem algo novo, não tem um testemunho novo dos feitos do Senhor. Então, eu mudo o assunto agora. E a pergunta que nós temos que fazer, e que nós precisamos buscar resposta em Deus, é o que Deus está fazendo na nossa geração. O que Deus está fazendo nos nossos dias. E obviamente eu não tenho a resposta completa, irmãos. Eu tenho um vislumbre, um rascunho, uma pequena percepção do que Deus está fazendo nos nossos dias. E eu preciso dizer para os irmãos que isto é chocante. Deus tem colocado isso no meu coração, e eu vejo que não é apenas no meu coração. Grandes pregadores têm já mostrado isso de uma forma bem madura.
né? O que Deus tem feito no nosso tempo, meu irmão, é isso. É isso. Está preparado? Está preparado? Está preparado para saber o que Deus está fazendo no nosso tempo? Acho que não. Vou tomar uma água aqui e dar um tempo. Amém? Amém? Você quer saber o que Deus está fazendo na nossa geração? Vou te dar um vislumbre, vou te dar um rascunho, uma pequena percepção. O que Deus está fazendo é o seguinte: Cristo está sendo revelado aos crentes. É isso. Os crentes estão se convertendo a Cristo. Isso parece meio chocante, até meio contraditório. Como isso, pastor? Os crentes estão se convertendo a Cristo. Pois é meio chocante mesmo. Os crentes estão se voltando, os crentes estão agora buscando a Cristo, buscando a revelação de Cristo. E eu preciso te explicar o porquê disso. Porque nas últimas décadas, irmãos, nas últimas décadas, muitas coisas, fala comigo coisas, muitas coisas levaram as pessoas para as igrejas, fala comigo igrejas. Agora fala coisas e igrejas. Coisas e igrejas, muitas coisas levaram as pessoas às igrejas. E quando eu digo coisas, eu estou falando de coisas boas. São muitas coisas, muitas estruturas boas, projetos bons, bons treinamentos, a possibilidade das pessoas de servir no ministério, seja ministro, seja como voluntário, muitas coisas boas, mas são coisas que levaram as pessoas para as igrejas. E essas coisas trouxeram pessoas, muitos deles vieram atraídos por essas coisas à igreja. Agora aqui tem um pensamento muito forte. Aqui tem um princípio muito forte, que o que atrai a pessoa para a igreja também faz a pessoa ficar ou sair da igreja. Aquilo que te atrai para a igreja te sustenta na igreja ou te tira da igreja. Acho que a gente tem um slide com isso aí, tem. O que atrai a pessoa à igreja também a faz ficar ou sair da igreja. Então, acompanhe comigo o exemplo. Se a pessoa vem para a igreja atraído por bênção, ela fica na igreja enquanto tem bênção. Amém? É o que atraiu. Mas e o dia que acabar a bênção? E o dia que não tiver a bênção? Ou o dia que alcançou a bênção? O que ela faz? Ela vai embora. Se não tem bênção, ela muda de igreja e vai para uma igreja. Essa dizem que tem bênção, eu vou lá. Mas alcançou a bênção, não voltam mais na igreja. Quantos casos? Não é? Inúmeros casos. Alcançou a bênção. Alguns vêm para a igreja na expectativa de restaurar o casamento. É justo, irmão. Mas sabe o que é? Quando o casamento é restaurado, perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Ou sai da igreja ou busca por outra igreja, vai para buscar outro projeto. Muitos vêm para a igreja atraídos por uma boa estrutura. Não, temos uma estrutura muito bacana, pode receber muito bem os seus filhos, a classe dos kids, os professores são treinados, e ótimo, que bom. Então eu vou para essa igreja atraídos pela boa estrutura. Mas os filhos crescem, viram adolescentes, viram jovens, e aí? Perdeu o propósito, muda, sai da igreja. Muitos vão atraídos pela amizade, é bom, o Denivan é muito legal, mas viu, quando somos atraídos por pessoas, pessoas nos sustentam na igreja e pessoas nos tiram da igreja. Basta um dia ser desapontado pelas pessoas e a gente então sai amargurado. O que atrai? O que atraiu as pessoas para a igreja? Os sustenta na igreja e também os tira da igreja. Muitos vieram para a igreja na expectativa de servir, e isso é justo, é necessário, e na expectativa de exercer os seus dons em algum ministério. Mas o dia que não teve mais essa oportunidade, o que fizeram? Saem fora, vão buscar outro lugar. Então, queridos, a verdade é que o tempo todo, a nossa geração, muitos, não podemos generalizar nunca, mas muitos na nossa geração, o tempo todo estão fluindo dentro da igreja, em torno de um projeto pessoal, buscando para si mesmos, buscando o seu próprio conforto, buscando para si mesmos. Apenas para si mesmos. A bênção, o casamento, um lugar para exercer o ministério, uma boa estrutura para isso, para aquilo outro, se sentir participante de uma comunidade, e assim por diante.
Nós nos tornamos, a verdade é essa, nós nos tornamos uma geração que entende muito de coisas, de projetos, de estrutura, e de ministérios, mas nos tornamos também uma geração que conhece muito pouco de Cristo, ou que não conhece de Cristo, porque nunca foi atraído por Cristo, foi atraído por coisas. Nunca foi atraído pela face de Cristo, nunca foi atraído pela pessoa de Cristo Jesus. Então não se move por Cristo, se move por coisas, se move pelo aquilo que a atraiu. Por isso, o que Deus está fazendo nos nossos dias, Cristo está tratando o Senhor está tratando com a nossa geração. Cristo está sendo revelado à nossa geração. A nossa geração está se convertendo a Cristo. A nossa geração está sendo confrontada com a face de Cristo. Nós precisamos ser atraídos por Cristo. Amém? Amém? Porque é Cristo quem nos sustenta. Aquilo que te atrai, te sustenta. Aquilo que te trouxe para a igreja, te sustenta ou te tira da igreja. Se Cristo é a tua busca na igreja, meu irmão, você vai encontrá-lo e ele não vai te decepcionar. Amém? Você só vai sair da igreja o dia que Cristo sair da igreja. Entende? É Cristo quem nos sustenta. O Senhor tem tratado com a nossa geração. Nós somos uma geração que precisa conhecer Cristo Jesus. A mensagem divina para a nossa geração é: Cristo é suficiente. Vira para o irmão que está do teu lado e fala: Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Pastor, mas é estrutura. Fica tranquilo. A gente melhora as cadeiras assim que a gente puder. Mas Cristo é suficiente. Pastor, mas o som precisa melhorar, precisa. A gente vai dar uma ajustada nisso aí. Mas Cristo é suficiente. Cristo nos basta. Cristo nos basta. Se tiver estrutura, eu sirvo a Cristo. Se não tiver estrutura, eu sirvo a Cristo também. Se falarem bem de mim, eu sirvo a Cristo. Se não, nada me abala. Porque eu fui atraído por Ele e não por coisas. Amém? Eu fui atraído por Ele. Eu estou aqui por Ele. Nada me desaponta, porque é Ele o alvo da minha fé, da minha adoração, da minha expressão. É isso, irmãos, é isso. A mensagem divina para a nossa geração é essa: Cristo é o suficiente. A verdade é que a resposta de Deus é para a humanidade, é Cristo. Se tivesse como curar, queridos, o vazio do nosso coração, se tivesse como curar a nossa falta de propósito com qualquer outra coisa, se a nossa falta de propósito, se o vazio do nosso coração pudesse ser preenchido por qualquer outra coisa, Deus não teria sacrificado o filho dele, teria nos dado uma outra coisa. Amém? Estão comigo? Não é? Se outra coisa fosse o suficiente para nos fazer pleno, Deus teria poupado o próprio filho. Deus não teria o aborrecimento de ver o filho dele pendurado numa cruz e martirizado. Deus, o Pai, não teria a dor de ouvir do próprio filho: Deus meu, por que me abandonaste bem nessa hora? Não precisava. Se coisas, se estrutura, se isso ou aquilo outro que tem tanto atraído a nossa geração fosse a resposta, fosse o preenchimento do nosso coração, fosse capaz de preencher o nosso coração, Deus teria dado essas coisas. Mas não, fala comigo, mas não. A resposta de Deus para o nosso vazio é Cristo Jesus. Ele nos basta. Ele nos basta. Ele nos basta. A mensagem do céu para nós é essa: Cristo é suficiente para salvar, para libertar, para curar. Cristo é suficiente para ter uma vida plena. Cristo é suficiente para uma vida de alegria. Cristo é suficiente para o meu casamento. Não importa se ele está bem ou se ele está mal, eu tenho Cristo, e quem tem Cristo tem tudo. Amém? Tem Cristo, meu irmão, as coisas vão se alinhar, mas é em Cristo. A minha busca é por Cristo e não por coisas. Esta é a mensagem para os nossos dias. Amados, voltemos a Cristo Jesus. Vamos nos converter genuinamente a Cristo. Vamos nos mover por Cristo e não pelos nossos próprios interesses.
vamos morrer para nós mesmos, para vivermos para Cristo Jesus. A vida que vale a pena viver é a vida que Ele tem para nós. Amém? Amém? A vida que vale a pena viver é aquela que Ele planejou para nós. Então, eu tenho algo assim, pode estar desconfortável para mim. Diga aí, não tem problema. Não tem problema. Pode estar bem desconfortável para mim, mas se estiver confortável para o Senhor, está tudo certo. Amém? Amém? Porque eu vivo para Ele. Porque eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele. Quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais nos relacionamos com o Senhor, menos vamos nos preocupando com nós mesmos. A nossa geração está muito preocupada consigo mesma. Por quê? Porque ainda não teve um encontro fatal com Cristo Jesus. Nós precisamos, queridos, nós precisamos voltar a Cristo. Nós precisamos nos converter genuinamente a Cristo e dizer lá no nosso íntimo, para as nossas dores, para os nossos anseios, para as nossas ambições, para as nossas críticas, para as nossas decepções, para os nossos desapontamentos, nós precisamos dizer tudo para eles. E falar assim, calem a boca, Cristo nos basta, Cristo me é o suficiente. Amém? Sabe aquele sentimento que te perturba? Diga para ele, Cristo é suficiente. Sabe aqueles traumas? Viu? Deixa eu dizer algo para os irmãos. Cristo é suficiente. Foi exatamente isso que Cristo disse para Paulo. A minha graça te basta. Tem um espinho na carne, a minha graça te basta. Nem tudo vai ser do jeito que você quer. E a gente pode dizer bem amém nessa hora. Nem tudo vai ser do jeito que você quer. Nem tudo vai ser do jeito que você planejou. Vai ser do jeito que Deus planejou. Pode ser desconfortável para mim. Pode ser como era desconfortável para Paulo. Mas a graça da revelação de Cristo Jesus, isto nos basta. Fala comigo, Cristo me basta. Cristo me basta. Cristo é o suficiente. Se tem Cristo, eu tenho tudo. Amém. 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 Tudo que nós precisamos converge numa pessoa. Cristo Jesus. Tudo o que precisamos, a bênção que eu preciso, está numa pessoa, Cristo Jesus. Nós podemos receber essa bênção nessa noite. A teologia criou algo esquisito. Falou assim, não, eu já recebi Jesus, não preciso receber de novo. Meu irmão, desculpa. O Senhor me recebe todo dia. O Senhor me aceita todo dia. Como é que eu... Seria a mesma coisa de dizer assim para minha esposa, falar assim, esposa amada, eu te amo. E o dia que eu mudar de ideia, eu te aviso. Vai falar, eu te amo só no dia do casamento e nunca mais fala. Tá certo que tem alguns que fazem isso, não é? Mas, irmãos, nós precisamos dizer que amamos o tempo todo. O Senhor manifesta o seu amor para nós o tempo todo. Nós precisamos manifestar o nosso amor, a nossa entrega ao Senhor o tempo todo. Eu me entrego a Cristo Jesus, eu recebo Cristo Jesus na minha vida o tempo todo. E hoje de manhã eu brinquei que a gente é capaz de pecar e ofender o Senhor. Você se levanta da cama, bota o pé no chão e vai até o banheiro escovar o dente, a gente é capaz já de pecar. Vou te dar um exemplo. Levanta cedo de manhã e fala assim, que dia difícil, chovendo, e eu ainda tenho que ir à igreja, porque eu tenho um compromisso no ministério de louvor. Olha aí, mano. Que situação, pecou ou não, vai? Pecou ou não? Se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. Para, irmão. Nosso compromisso é com Cristo, não é? E a gente, viu? O Senhor nos recebe, o Senhor nos perdoa, o Senhor está de braços abertos a nos receber todos os dias, todas as manhãs. A misericórdia dele se renova sobre nós, irmãos, né? Nós precisamos também recebê-lo genuinamente, que a nossa geração seja uma geração não atraída por coisas, por estruturas, pela beleza do homem, pela beleza dos dons, dos talentos dos homens, que a nossa geração seja atraída por Cristo, porque Ele nos sustenta, é Ele quem nos sustenta e nada mais. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, queria orar com você. Quero fazer um apelo para os crentes, vamos receber Cristo Jesus novamente. Vamos abrir o nosso coração novamente para receber Cristo Jesus, que Ele nos basta, Ele nos é o suficiente. Amém?